Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Então, um caso clínico aqui de insuficiência aórtica, em que o entendimento correto do mecanismo que levou a essa disfunção valvar foi fundamental na feita diagnóstica, né, da causa dessa insuficiência aórtica. Então, vamos para a ela. Só voltar aqui. Então, isso aí. Toda vez que a gente está avaliando um caso de insuficiência aórtica ou disfunção valvar, qualquer que seja ela, a gente tem alguns parâmetros básicos para que a gente possa chegar na melhor conclusão em relação à propedêutica, né? A questão terapêutica. Então, determinar a anatomia dessa lesão, importantíssimo. Graduá-la, né? Para que a gente possa quantificar em leve, moderado, importante, e avaliar suas possíveis repercussões morfológicas, aliás, estruturais e hemodinâmicas, e tentar determinar o mecanismo e a morfologia, no caso aqui da aorta, para que a gente chegue num grau de informação suficiente para escolher a intervenção mais adequada. Isso aqui é o fluxograma da nossa diretriz, né, que ele, no passo 1, determina a avaliação da gravidade anatômica e da insuficiência aórtica. Passo 2, a etiologia, né, se é reumática, degenerativa, congênita, se é secundária a uma ortopatia e avaliar, né, sintomatologia, complicadores para tomada de decisão quanto ao tratamento. Quando a gente fala em insuficiência aórtica, a gente tem uma classificação que eu gosto muito de ser utilizada, que é essa de El-Khoury, que foi a primeira classificação relacionada à disfunção valvar aórtica que levou em consideração o mecanismo da disfunção e não a etiologia em si. Ele é um cirurgião, então foi uma classificação proposta para direcionar a melhor técnica de reparo, e aí foge um pouquinho da nossa alçada, mas traz algumas informações importantes que nos ajudam a tentar identificar a causa. O nosso caso é um homem de 60 anos, inicialmente assintomático, que tinha um eco mostrando insuficiência aórtica moderada importante, né? Além disso, ele tinha sinais clínicos, né? Um sinal de Mussey, o sopro diastólico em foco mitral, uma PA divergente. Era um paciente que tinha de relevante, né, nos seus antecedentes patológicos, um episódio de trombose venosa profunda, e na ocasião foi tratado com rivaroxabana, e durante a investigação ele descobriu ser portador de um gene relacionado à trombofilia. Esse aqui é o exame dele, né? A gente tem uma válvula aórtica, já vou adiantando algumas informações, trivalvular. Foi observado um fluxo reverso holodiastólico, né, na aorta descendente, e aí já classifica como pelo menos a moderada, função ventricular esquerda pela fração de ejeção preservada, diâmetro diastólico de 58, sistólico de 36, e ele tinha dilatação do seu de Valsalva e da aorta ascendente e da junção sino-tubular, também a raiz da aorta toda dilatada. Aqui já o transesofágico mostra que ele tem um jato que ocupa as regiões intercomissurais, né? Então não é aquele jato central, isso já é algo que a gente deve prestar atenção. Então a gente vê uma aorta que tem aparentemente um plano de fechamento, né, no plano adequado, o jato bem excêntrico, né, a gente vê nessa imagem, né, o que já fala contra a gente pensar como a ortopatia como o principal mecanismo, uma vez que quando a insuficiência valvar é secundária à doença de aorta, habitualmente esse jato ele é excêntrico. E aqui, se a gente prestar atenção no folheto, nesse folheto aqui valvar, parece haver uma solução de continuidade, como se fosse uma falha aí. E aí já entra a possibilidade de uma perfuração, embora nosso paciente ele não tenha histórico de não tem um perfil clínico que nos faça pensar em um evento passado de endocardite infecciosa. Então, aqui só para ilustrar essa falha de coaptação. Na graduação, ele tinha um volume regurgitante de 77 ml, uma área de orifício efetivo de 0,29 e foi graduado como insuficiência aórtica importante. Levando em consideração aquela classificação, como eu falei, se a gente pensar na insuficiência aórtica tipo 1, que você tem ou perfuração, é uma possibilidade, mas sobretudo doença aórtica associada, preste atenção que aqui os jatos eles são todos
predominantemente excêntricos, ou centrais, desculpe. Enquanto que nos outros casos, por exemplo, no de prolapso, a gente tem um jato mais excêntrico, que seria algo que se assemelha mais com o jato do nosso paciente, mas o plano de coaptação não parece, não sugere que haja prolapso, né? Então, dessa forma, foram descartados, né, os diagnósticos diferenciais, como válvula aórtica bicúspide, endocardite infecciosa, não tinha histórico, né, pelo contexto clínico. Etiologia reumática e doenças do tecido conjuntivo foram investigados. Também não chegaram a nenhuma conclusão, portanto, foram diagnósticos descartados, possibilidades descartadas. Após 6 meses, o paciente evoluiu com aumento dos diâmetros cavitários e aí foi optado nesse momento por intervir, né, nessa ocasião. Não sei por que não interviram previamente, talvez pela opção do paciente, né? A gente sabe que tem que respeitar sempre a opção do paciente, mas nesse caso a gente percebe um nítido padrão de progressão com uma importante repercussão. Aqui foi indicada a intervenção. Esse é o eco pré-operatório. A gente vai ver que esse jato, que ele é excêntrico, ele vem aqui nessa região entre os folhetos não coronariano e coronariano direito, e aí faz a gente pensar em outras causas que não a ortopatia como mecanismo é, preponderante. Então, só na reconstrução 3D, aqui entre o coronariano esquerdo, desculpe, e o não coronariano, você vê que realmente o refluxo, o jato, ele passa por toda essa região. O transgástrico, né, a convergência de fluxo, denotando uma insuficiência já significativa, bem excêntrico. E quando esse paciente foi, o aspecto intraoperatório, ele mostrou realmente qual era a causa. Se a gente olhar direitinho aqui, a gente vai perceber que existem fenestrações no folheto valvar. Então aqui a gente vê uma, aqui a gente vê outra, e aí ampliando só para a gente ver, eram múltiplas fenestrações valvares. O diagnóstico final foi a válvula aórtica fenestrada, é uma causa comum, mas que normalmente não leva à disfunção valvar. Isso aí a gente vai ver numa aula sobre esse assunto logo mais. Mas aqui, assim, é só um exemplo de como o mecanismo, o entendimento correto do mecanismo levou ao direcionamento de uma outra causa que não simplesmente atribuir essa disfunção valvar à doença aórtica, que seria o mais prático e seria o mais básico falar, ó, é por ortopatia, vamos mexer nela. Primeiro que essa dilatação não era condizente com o grau de refluxo, segundo pela excentricidade do jato, fez pensar em outra possível causa, e daí essa importância. Portanto, quando a gente está avaliando a insuficiência valvar, o entendimento correto do mecanismo vai nos ajudar também na busca pela causa correta. Caso rápido, super tranquilo, uma causa incomum, mas bem interessante. Logo em seguida eu farei uma aula gravada para que a gente entenda melhor sobre essa condição, a válvula aórtica fenestrada. Um abraço e até a próxima.